Olá, bem-vindo, bem-vinda! Essa é a nossa aula 133, a última aula aqui das perguntas do Livro dos Espíritos. É a nossa última aula dessa sequência de vídeos, dessa playlist. É a aula que finaliza as perguntas de Kardec. Bom, passamos por muitas aulas. Estamos na aula 133. A aula 1 fala sobre o que é o Espiritismo, os conceitos básicos, como surgiu o Espiritismo, quem foi Allan Kardec. Então, se você está começando agora, quer conhecer um pouco mais o que é o Espiritismo, quais são os seus fundamentos, assista a aula 1 e depois assista na sequência todos os vídeos. Toda aula nós lemos um conjunto de perguntas e as respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam através dos médiuns. Bom, isso tudo a gente conta então na aula 1. Assista, não perca a aula 1. Aula 2 falamos sobre Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar? Super útil, muito bom para você trazer a paz para dentro da sua casa, garantir a tranquilidade, a felicidade de todos e colocar todos, inclusive os mais jovens, no caminho do Evangelho de Jesus, na senda de Jesus. Muito bem, então a aula 2 falamos sobre Evangelho no Lar. E depois nós viemos a aula 3, aula 4, aula 5, lendo as perguntas do Livro dos Espíritos. Bom, essa é a aula 133. Hoje nós vamos então finalizar lendo duas questões. Estamos no título final, que é o título que fala sobre paraíso, inferno e purgatório. Perguntas que Kardec fez. O que é o paraíso? O que é o céu? O que é o inferno? Existe. E o que é o purgatório? Também tanto falado, né? Na língua dos homens. Bom, estamos na parte 2. Na aula passada, lemos esse mesmo título, Paraíso, Inferno e Purgatório, algumas perguntas. E vamos finalizar hoje. Além de finalizar essas perguntinhas, nós vamos ler também uma conclusão final, uma das conclusões finais do Livro dos Espíritos. Bom, como sempre fazemos, vamos ler também uma página do Caminho, Verdade e Vida, que é uma página de abertura, sempre como viemos fazendo sempre durante toda a sequência nossa de estudos, sempre lemos uma página da doutrina espírita. E o livro que escolhemos foi Caminho, Verdade e Vida, esse maravilhoso livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Fazemos a leitura, fazemos o entendimento, a compreensão do texto, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, lemos uma página com o título Ordenações Humanas. Bora lá então! Começamos pela leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje. Com o título, então, Ordenações Humanas. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 13. E agora a explicação de Emmanuel sobre o versículo. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro, está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente.
Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá. Através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade que o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muitas vezes não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer, onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, a tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Muito bem, um belíssimo texto, né? Um texto que nos faz pensar justamente, olha, muitas vezes não estamos satisfeitos, seja com o governo de nosso país, seja com a sua cidade, o governo de sua cidade, seja com o seu trabalho atual. Ah, meu chefe, reclamação, reclamação, reclamação sobre o chefe, né? E quando muitas vezes estamos nesse local para fazer aprendizados e não para ficar reclamando, é o que chama a atenção aqui. Emmanuel, né? Ele diz, olha, se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Então Deus vai corrigir, vai dar um retorno para essa pessoa que está passando dos limites. Vai dar o retorno. Você está sempre no seu direito de se afastar, sempre que possível também, né? Como disse Emmanuel aqui também, claro que a boa nova não ensina a genuflexão, é o dobrar de joelhos, né? Ante a tirania insolente de um grande tirano. Não, não é isso, né? Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, ou seja, se existem regras sociais, né, aceitáveis, que devem ser respeitadas, né? Mesmo que você não goste, mesmo que sejam regras da sociedade. Trabalhe gradativamente, mas com harmonia e seguindo as leis para que modifiquem então essas outras leis indevidas, para que mudem aquele déspota que hoje está no poder. Mas em harmonia, dentro das leis, evitando a revolta, evitando a quebradeira, evitando qualquer tipo de ofensa ou agressão contra os seus outros irmãos. Lembrando que estamos todos em aprendizado constante. Constante evolução, crescimento, aprendizado. Pode-se fazer um protesto, pode-se reclamar, pode mostrar a sua posição de insatisfação, sim, mas sempre com harmonia, mantendo a ordem, mantendo o seu controle sobre o seu próprio indivíduo, sem ódio, sem rancor, mantendo palavras calmas, tranquilas, sorrindo na medida do possível. Eu acho que a mensagem de hoje é bem por aí, né? E é um trabalho que devemos fazer, não só com relação a ordenações humanas, né? Como diz aqui Emmanuel aqui nesse texto, mas de uma maneira geral, sobre tudo na nossa vida, né? Devemos controlar para não passar dos limites das leis que existem no momento. Se existem leis, foram votadas, temos que aceitar. E podemos trabalhar
para mudar essas leis no futuro. Gradativamente, se forem leis muito erradas, Deus vai agir, vai modificar. E nós podemos trabalhar, mas sempre esse trabalhar para fazer a mudança de melhora deve ser feito com harmonia, com ordem, com controle. E eu acho que essa é a principal mensagem, então, né? Temos que controlar sempre para manter, então, guardar nosso rancor, ódio, né? Remover isso fora da gente e sempre procurar dialogar de forma controlada, com harmonia e com amor constantemente. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Ordenações humanas do caminho, verdade e vida. Como sempre fazemos, agradecemos carinhosamente a Emmanuel por esse belíssimo texto e ao Chico pela psicografia. Vamos agora, então, à leitura do Livro dos Espíritos. Estamos finalizando hoje. Hoje é a última aula dessa sequência de séries. Vamos ler, então, a questão 1018 e a questão 1019, que ficaram faltando na última aula. Na última aula, fomos até a questão 1017. Estamos falando sobre paraíso, inferno e purgatório. Perguntas que Kardec fez. O que é paraíso? O que é céu? O que é inferno? O que é o purgatório? Existe? Não existe? Todas essas perguntas começamos na 1012 e vamos terminar hoje, lendo a 1018 e a 1019. Depois, vamos ler um pedacinho da conclusão final do Livro dos Espíritos. A conclusão do Livro dos Espíritos é longa, mas nós vamos ler pelo menos um trecho mais importante dela. Muito bem, vamos à pergunta então de hoje, 1018. Pergunta 1018, Kardec pergunta: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E responderam então os espíritos. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está aonde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estarão. Muito bem, então a resposta dos espíritos é dizendo, olha, não é que exista um reino, um local específico, em uma determinada região, alure, né, determinada, né? Não, não existe esse local, alure, determinado numa região específica do céu, né? Não, não existe, né? O que Jesus quer dizer é que, olha, o reino é o reino da elevação espiritual que temos que encontrar dentro de nós mesmos, como Jesus disse em outras ocasiões. O reino não está nos céus, senão os pássaros teriam chegado primeiro. O reino não está nas águas, senão os peixes teriam precedido-vos. O reino está dentro de cada um de vós. Cabe a cada um encontrar essa paz, essa tranquilidade, esse amor que inicia por dentro e tende a gradativamente expandir e transbordar para todos os seres, então. Mas para que esse amor consiga crescer, para que esse reino floresça, é necessário que tiremos o ego, que tiremos a raiva, o ódio e todos os vícios e apegos ruins que nos mantêm na matéria, que nos mantêm juntos aos apegos materiais. Então, depois de tirarmos todos esses vícios ruins, né, aí se aflora então o reino de Deus cada vez mais. Mas não é um estalar de dedos, é um trabalho gradual e constante. Como disse Jesus, vigiai e orai, constantemente. E tudo começa pelo pensamento. Vigiai e orai o pensamento. Controlai as palavras que saem, controlai as ações. Mas, acima de tudo,
vigiai os pensamentos, que é onde nasce tudo. É o que nós somos, essa consciência espiritual. E através do que nós estamos pensando, do que nós estamos vibrando, tudo acontece ao nosso redor. Muito bem. Essa foi a questão 1018. Deixe seu like, participe, comente à vontade e inscreva-se se não está inscrito. Quero convidar a todos também para assistir a sequência aqui no nosso canal, a sequência de positividade do pensamento. Questão 1019, pergunta de Kardec. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então Kardec pergunta, olha, será que jamais vamos implantar na Terra o reinado do bem? E a resposta dos espíritos, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Então os espíritos deixam claro, sim, um dia a Terra vai ser um planeta em um outro nível, um nível onde o bem predomina sobre o mal. E isso me lembra um vídeo que nós temos aqui no canal que fala sobre transição planetária. Nós estamos num momento agora de transição planetária. O estágio atual do nosso planeta, um estágio espiritual, na visão espírita, né, é um planeta de provas e expiações. Como lemos aqui em algumas questões que os espíritos nos responderam, um planeta de provas e expiações, o mal predomina. Isso significa que tem mais pessoas pensando e vibrando no mal do que pessoas trabalhando e vibrando no bem, pensando no bem. São muitos poucos, como disse Jesus. Né? O caminho do bem, o caminho da retidão, o caminho do reino de Deus é estreito e pequeno. E a porta é pequena, enquanto que o caminho do mal é largo e muitos estão nele. Bom, gradativamente, esses espíritos que estão vibrando no mal e que não se adequarem, não ficarão no planeta Terra. Irão para um outro planetinha primitivo, para que lá continuem vibrando mal, mas que gradativamente, com muita expiação, com muito trabalho gradual, consigam mudar, então, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e gradativamente se elevem também. E talvez até possam um dia voltar para um planeta Terra, que estará já num outro patamar. A Terra está saindo de provas e expiações e vai passar para um planeta de regeneração, que é um planeta que está num nível onde o bem gradativamente vai passar o mal, ou seja, a quantidade de pessoas praticando o bem vai ultrapassar gradativamente o mal. Então é um trabalho constante em que o bem ultrapassa e começa a reinar sobre o mal. Mas mesmo assim vai ter ainda muitas pessoas ainda ruins, espíritos que estão ainda muito apegados à matéria, com muito ego, ainda vai ter, mas pelo menos vão ser cada vez mais a minoria. Lembrando que tudo no universo é uma escala de graduação. E vamos gradativamente, passo a passo, virando essa chavezinha e transformando. Não é uma virada direta de chave. Não é. Como pensam alguns, que chegam até a dar data. Olha, na data tal, o planeta muda e passa a ser regeneração. Não. Até porque sabemos que isso depende de cada um de nós. Depende dos espíritos que estão aqui. E na espiritualidade, os espíritos que estão trabalhando, removendo esses serizinhos que vibram no mal e levando eles para outro planeta. É assim que vai acontecer. Então precisamos, nessa reta final aí, nessas últimas reencarnações,
nos adequar, mostrar que estamos preparados, mostrar que podemos evoluir e sair dessa encarnação espíritos melhores, espíritos preparados para trabalhar constantemente pelo bem. Bom, então essa é a resposta aqui, esse trecho de mensagem. Mas ele continua. E eles falam aqui, olha, estes, porém, não deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, os seres ainda carregam muito orgulho e muito egoísmo. O egoísmo puxa o orgulho, né? E o egoísmo é um dos maiores males, como a gente sempre fala. É o que puxa o orgulho, puxa o ódio muitas vezes, puxa a raiva e impede que o ser seja humilde, que o ser fale brando, que o ser seja bondoso. Bom, e continuam então os espíritos. Predita foi a transformação da humanidade, e vós avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra, transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. E, na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas faltas dos outros, dos seus pais, por exemplo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam-se para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Então, assinado esse texto por São Luís. Então, um belíssimo texto, né, que finaliza aqui a última pergunta do Livro dos Espíritos, né? Deixando claro, falando exatamente o que comentamos antes um pouquinho sobre o processo de transição planetária, que nós vamos passar em breve, gradualmente, gradativamente, os espíritos que estão desencarnando e que estão numa vibração muito ruim, espíritos imperfeitos, que transpiram ódio, que em volta deles é uma corrente de ódio, uma vibração
negativa, esses espíritos não continuarão aqui no planeta conosco. Não continuarão com os que merecerem continuar aqui. Esses espíritos serão retirados e serão levados, então, para planetas primitivos, que estão ainda em ascensão. Igual ocorreu aqui no planeta Terra com os migrantes de Capela, que vieram de Capela e se tornaram, então, os egípcios de muito tempo atrás. E algumas outras também civilizações, que não sabemos até hoje explicar como que essas civilizações conseguiam fazer tecnologias com técnicas e ferramentas que outros do nosso planeta nem sonhavam. Esses seres vieram também migrados de outro planeta, um planeta que chamamos de Capela. Então os exilados de Capela, há milhares de anos atrás, vieram para o planeta Terra também. Evoluíram, mostraram-se até melhores do que os que estavam aqui, ensinaram aos que estavam aqui, e é isso que o texto comenta, que os seres que saírem daqui vão para um outro planetinha primitivo, sofrer expiações, mas também ensinar e ajudar na evolução dos que estão lá já, que são mais inferiores, que estão surgindo lá, e ajudá-los, então, na sua elevação, em várias encarnações. Né? E, naturalmente, esse processo leva muitas e muitas encarnações. Bom, beleza de texto. Agradecemos muito a Kardec pelo trabalho maravilhoso de nos trazer, então, o Espiritismo, de trazer esse conjunto de livros que faz parte, o Livro dos Espíritos, né? Faz parte do Pentateuco Espírita, o que chamamos de os 5 principais livros dos Espíritos. Conforme comentamos lá na aula 1 dessa sequência de vídeos, nós vamos ler outros livros também. Lemos o Livro dos Espíritos aqui nessa sequência de estudo, mas vamos ler o Livro dos Médiuns também, com todo o ensinamento de mediunidade. Vamos ler também Gênesis. Vamos também ter estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um também dos trabalhos, e vários outros livros da doutrina espírita também serão lidos aqui no canal. Bom, eu gostaria, para finalizar, ler um trecho só da conclusão. A conclusão do Livro dos Espíritos são várias páginas e torna muito difícil ler todo ele aqui. Mas vamos ler um trecho, pelo menos, para compreender aqui o que os espíritos, através de Kardec, aqui nos passam, então, como conclusão. O tópico número 1 de conclusão começa então falando: quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia d'água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, em que o qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar que a antiguidade e até os povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e sublime as distâncias. Pois bem,
sabei-vos que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escálpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos, que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar, julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem, suponde que este livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e em consciência, se, depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Então esse início da conclusão mostra que Kardec, né, desde o início perseguido pelos que naturalmente tinham interesses até para manter-se no poder, né, poder clérigo da época, e que não suportam nunca novidades, nunca nenhum tipo de mudança é possível. Eles são contra sempre tudo, né? Quando trouxeram os cientistas da antiguidade, Giordano Bruno, por exemplo, né, que comentou que a Terra não era o centro do universo, foi queimado na fogueira. E hoje, sabe-se claramente que tinha toda a razão. Mas ele foi capaz de dizer, inclusive, que nós não éramos os únicos neste universo. Existiam provavelmente outras civilizações, outros planetas. Numa visão, na Idade Média, numa visão corretíssima do que hoje é praticamente certo pelos cientistas, mas foi queimado na fogueira. Então, muitos, na época de Kardec, 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, o perseguiram, faziam deboches, faziam chacotas, né? Como sempre fazem os espíritos que não estão preparados para uma mudança dessa. Em 1857, mensagens que vinham através dos espíritos mexeram com a sociedade do mundo inteiro, tendo uma grande ação sobre a França, sobre Paris. E essa grande ação sobre a França, então, e sobre ali toda aquela região, levou Kardec a estudar mais a fundo, então, e perceber, mesmo sendo no início cético, sendo um cientista, um estudioso, que no início não acreditava também, mas quando começou a participar e ver que as respostas chegavam, e chegavam sempre de forma coerente e profunda, mesmo assim, Kardec construiu um processo para levantar então todas as perguntas e respostas e compará-las. Ele mandava as perguntas para médiuns distintos em regiões distintas e recebia as respostas. Quando recebia as respostas eram as mesmas, direcionavam na mesma direção. E isso foi a maior prova para Kardec de que, olha, isso é sério.
realmente os Espíritos estão trabalhando para nos trazer, então, esta novidade. Através de um grupo de espíritos comandados por Jesus e direcionados por Deus para nos trazer, então, essa mensagem reveladora, essa mensagem de verdade, esse Consolador universal, que nos traz, então, a doutrina dos Espíritos. Muito bem. Então eu li aqui um trecho pequeno das conclusões, aqui são várias páginas de conclusões aqui, em que os espíritos, junto com Kardec, concluem então todo o livro dos Espíritos. Eu recomendo fortemente aí aos estudantes que queiram aprofundar, então. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, porque são muitos tópicos, né? Eu li 2 tópicos aqui, mas são, na verdade, 8, são 9 tópicos aqui imensos. Então, são várias páginas de estudo. Eu recomendo fortemente, porque traz muito aprendizado. Muito bem, então finalizamos então a leitura do Livro dos Espíritos hoje. E esse trabalho de leitura de todas as questões do Livro dos Espíritos que fizemos aqui nessa sequência de vídeos foi um trabalho imbuído pelos Espíritos bondosos que sempre nos direcionam na nossa vida, né? Para estudo, para crescimento, para trabalho constante. Foi feito com todo carinho e com dedicação e espero que todos tirem o maior proveito assistindo às aulas todas, estudando, comentem. Eu vou adorar carinhosamente responder a todos os comentários. Bom, aqui no canal tem muitas outras séries, muitas sequências de vídeos, muitos estudos. Junte-se a nós para que a gente consiga sempre seguir estudando e continuar na senda do bem, em retidão, em evolução constante de elevação espiritual e aprendizado. Como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Sigamos estudando, sempre aprendendo constantemente e colocando em prática o Evangelho de Jesus. Até a próxima aula. Até lá.